capítulo 11, quando os irmãos procuram aí o tema da festa. Eu quero louvar a Deus pela oportunidade de estar aqui, mais uma vez, mais um ano com vocês. Agradecer ao pastor Paulo, ao pastor Marcelo, todos os obreiros, ministros, agradecer a vocês, amém? Bom prazer estar sendo com vocês, acho que já é o terceiro ou quarto ano. Estou fazendo várias camisas lá. Ano que vem eu estou aí de novo, em nome de Jesus, meu número é G. Em nome de Jesus. É bom poder estar com vocês. Deus abençoe os irmãos, é um prazer sempre estar aí na família. Bom rever os irmãos. Ver uma amiga de praticamente infância, a irmã Tailane está ali. De infância, porque ali pode dar trabalho para ela. Foi forjada no fogo do Antares. Ali cresceu junto com a gente lá na mocidade. Eu, ela e minha esposa. A gente participou da mesma época ali, né? Fomos na mesma escola. Prazer ver a Tailândia. Deus abençoe. Amém? Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11. Versículo 28. Lucas 11, 28. Diz assim: mas ele disse: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Mas ele disse: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Agora eu gostaria de ler Mateus, no seu capítulo 4. Mateus, no seu capítulo 4. Versículo 1, só para a gente entender, até o versículo 4, do 1 ao 4, Mateus 4, do 1 ao 4, está assim. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vou contar 3, a gente repete, por favor, o versículo 4 da igreja. Ou são 3, 1, 2, 3. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém. Pode sentar, por favor. Glória a Deus. Me dê alguns minutos da sua atenção. Prometo ser o mais objetivo possível. Esse texto de Mateus 4, eu quero acreditar que ele tem bastante a ver com o tema da festa, que fala sobre ser um bem-aventurado, e o tema está baseado em Lucas 11, 28, que é onde o autor vai dizer que bem-aventurado é aquele que ouve a palavra de Deus e aguarda. Os irmãos já estão ouvindo essa semana toda sobre o termo bem-aventurado, e eu quero crer que os irmãos já ouviram dizer que bem-aventurado é feliz, é bem-sucedido. Então, o que o doutor Lucas está dizendo é que bem-sucedido na vida e feliz na vida é aquele que ouve a palavra de Deus e aguarda. Mateus capítulo 4 tem bastante a ver com isso. Mateus capítulo 4 é o contexto em que Jesus está sendo conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, para que nesse deserto ele venha a ser tentado pelo diabo. Nós sabemos que Jesus, quando veio à terra, ele se despiu da sua divindade e se colocou na sua humanidade. Ele veio aqui como homem e também como Deus. Ele tinha duas naturezas, uma divina e uma humana.
e não é novidade para ninguém ouvir que Jesus era 100% homem, mas também 100% Deus. Ele, sendo Deus, era Deus, continuou aqui na terra sendo Deus, mas enfrentou o que nenhum Deus conseguiria enfrentar. Passou fome, passou sede, passou frio, doenças, necessidades, e Cristo passou por tudo isso. Então, Cristo veio à terra não para viver aqui como Deus. Ele continuava Deus, porém ele veio aqui viver como homem, porque a dívida que a humanidade tinha era com a morte, por causa do pecado. Então, o único jeito de sanar essa dívida era alguém morrendo, pois o salário do pecado era a morte. E quitando essa dívida, a morte não teria poder sobre a humanidade. É para isso que Cristo vem à terra. Ele se desnuda da sua divindade, agarra a sua humanidade e vem à terra passar por tudo que o homem passa. Todas as dores, aflições e necessidades humanas que eu e você passa, Cristo também passou por elas. E é por isso que ele foi exaltado, que ele conseguiu vencer todas. Então a gente lê o texto e a gente vê o diabo agora sabendo quem Cristo é, porque nós precisamos entender que o diabo não tinha dúvida nenhuma de que Cristo era Deus. E o diabo, quando vai tentar Jesus, ele não tenta Jesus na intenção de que Jesus se esqueça de que é Deus. Muito pelo contrário. A intenção do diabo aqui é fazer que Jesus lembre-se de que é Deus. O texto vai dizer que Jesus está há 40 dias sem comer e sem beber em um deserto. Você para e pensa na humanidade de Jesus dentro de um deserto, sem comer e beber durante 40 dias e 40 noites. Pense e tente visualizar a fisionomia, a aparência, o olhar de alguém que está dentro de um deserto há 40 dias e há 40 noites. Jesus está magro, anêmico, sujo, fedido, com aparência horrível, totalmente sem nenhuma feição bonita. Esse é o Cristo que está no deserto, porque não há como um homem enfrentar um deserto de 40 dias, continuar cheirando bem, continuar com a aparência legal, continuar com a feição saudável. Cristo está totalmente anêmico, está fraco, a carne dele está colada à sua pele, e Cristo com certeza está ali sem fazer as suas necessidades higiênicas. Ele está ali num período bastante complicado, são 40 dias passando por aquilo, e o texto vai dizer que ele sente fome. Quando ele sente fome, o diabo se apresenta na intenção de tentá-lo. A tentação do diabo aqui é justamente para que Jesus não passe por aquilo. O que o diabo está dizendo para Jesus é: o Senhor é Deus, nós sabemos quem você é. Se você é Deus, para que você está passando fome? Se você é Deus, para que você está fedendo? Se você é Deus, para que você está aqui nesse deserto sozinho? Jesus, como Deus, não tinha necessidade alguma de passar por aquilo. Então, como Deus, ele não precisava sentir fome. Como Deus, ele não precisava ficar se fedendo. Como Deus, não precisava estar ali sozinho. Só que Cristo não vem aqui vencer como Deus. Ele vem aqui vencer como homem. E é por isso que ele está naquele deserto. Ele é Deus, porém está ali como homem. Então, a intenção do diabo é uma só. O que o diabo está propondo a Jesus é que ele abra mão da sua humanidade e se agarre novamente à sua divindade. O diabo sabe que Jesus é humano, mas também é divino. E o que o diabo está dizendo é: como homem, você está passando fome.
Mas como Deus, é só você mandar estas pedras virarem pães. Então o que o diabo está dizendo aqui é simples. A sua humanidade está sofrendo, mas a sua divindade pode dar solução a isso. Então a proposta do diabo é: abra mão da sua humanidade, se agarre à sua divindade. Você é Deus, pega a pedra, faça elas virarem pães e resolva esse problema. O diabo quer que Jesus se agarre à divindade, não à humanidade, por um motivo só. Se Jesus fizer isso, é Jesus renunciando àquilo que ele veio à terra fazer, viver como homem. Se Jesus abre mão da sua humanidade e se agarra à sua divindade, aqui, antes da guerra iniciar, o diabo já venceria. Então o que o diabo está dizendo é: abra mão de que você é Deus, abra mão, do que você é homem, se agarre no Deus que você é e você vai resolver esse problema. Você não precisa passar por isso. Jesus vai dar uma resposta ao diabo. E a resposta para o diabo é totalmente coerente com o que eu falei aqui. O que o Jesus fala para o diabo é: nem só de pão viverá o homem e não o Deus. Porque Cristo não está naquele deserto como Deus. Ele está naquele deserto como homem. Então o que ele vai responder para o diabo é: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o que Cristo está respondendo para o diabo é que ele vai conseguir vencer aquela tentação por causa da palavra que sai da boca de Deus. Quando eu tentei entender esse termo que Cristo respondeu ao diabo, de toda a palavra que sai, e também isso está em Lucas 11, 28, bem-aventurados que guardam a palavra de Deus, eu tentei entender o que Jesus estava respondendo ao diabo. O que significa aqui o termo palavra que Cristo está querendo responder ao diabo? Fui pesquisar e estudar um pouco, e os irmãos talvez saibam que o que Jesus falava, o idioma que ele falava era o aramaico. Porém a Bíblia, o Novo Testamento, ela foi traduzida em grego e o Antigo em hebraico. A gente está em Mateus, então isso aqui é grego. E Cristo ele vai falar em aramaico, porém o escritor vai traduzir no grego. E no grego existem dois termos para o significado de palavra. A palavra, né? A palavra, no grego tem dois termos. O primeiro termo no grego para a palavra é logos. E o segundo termo no grego para a palavra é rema. Primeiro, logos. Segundo, rema. Lembre qual a diferença do termo logos para o termo rema? O termo logos, no termo palavra, significa palavra lida. É aquilo que eu vejo. Quando a Bíblia se refere à palavra no termo logos, é alguém como se estivesse escrevendo algo para mim e eu recebesse essa escritura, avistasse isso e conseguisse ler. Esse é o termo palavra no logos. Logos, do termo palavra, é a palavra que é lida, é a palavra que é vista. Um exemplo para você, quando Paulo escreve a Timóteo a carta, ele vai dizer a Timóteo: Timóteo, e tu medita nas palavras da lei. O que Paulo está dizendo é: Timóteo, para você ser um bom obreiro, você tem que ler a palavra, se aplicar na palavra, meditar, olhar, ver, visualizar a palavra. Então esse é o termo logos, é o primeiro termo para a palavra. O primeiro termo, logos, que significa palavra que eu vejo, palavra que eu leio, palavra lida, palavra vista. Esse é o primeiro termo. O segundo termo para a palavra é rema. E qual a diferença de logos para rema?
Enquanto logos é o termo da palavra lida, rema é o termo da palavra ouvida. Rema, exemplo, é o que está acontecendo aqui. Eu estou falando e não ditando. Se eu estivesse ditando, você estaria escrevendo. Só que eu estou falando e vocês estão ouvindo. Então, o que sai da minha boca não é logos. O que sai da minha boca é a palavra rema. É a palavra que vocês ouvem e não veem. Você entendeu? Diga amém. Amém. Então, logos é a palavra que a gente lê. Rema é a palavra que a gente ouve. O exemplo disso é quando Lucas 5, a Bíblia diz que a multidão se aglomerava para ouvir as palavras de Jesus. A Bíblia diz que os fariseus ficavam chateados com Jesus, porque os fariseus pregavam a mesma palavra que Jesus. Só que a diferença é que os fariseus pregavam a palavra lida. E as palavras de Cristo, o texto vai dizer que quando ele falava, saíam com autoridade. Por quê? Porque há quem conheça só a letra logos. E há quem conheça a letra do Espírito, rema. E esse era Jesus. Então, quando Jesus, voltando ao texto, responde para o diabo, nem só de pão viverá o homem. Ele diz, mas de toda a esse palavra que Cristo diz aqui em Mateus 4, não é o termo logos. Cristo não está se referindo à palavra que ele lê. Necessariamente aqui não é o que Cristo lê. Quando o termo diz aqui palavra, é o termo rema. Então o que está dizendo para o diabo é, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que ele ouviu sair da boca de Deus. Então a resposta de Cristo para o diabo é, eu vencerei, porque eu ouvi as palavras de Deus. E a pergunta é, que palavra é essa que Jesus ouviu de Deus, que dá tanta certeza a ele de vencer o diabo? O que foi, afinal de contas, que Cristo ouviu de Deus? Você lembra que ele está há 40 dias no deserto, mas 40 dias atrás, ele estava, no Jordão. E no Jordão, Cristo foi para ser batizado por João. Mateus 3. A Bíblia diz que quando Cristo levanta das águas do batismo, das águas do Jordão, o céu se abre sobre ele. O céu se abrindo, uma pomba recai sobre Cristo. E o texto vai dizer que uma palavra é ouvida. Glória a Deus. E que palavra é essa? Deus do alto vai dizer lá para baixo, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Aí o evangelista Lucas vai dizer que todos ali, ninguém ali viu o céu aberto, só João. Ninguém ali viu a pomba, só João. Mas o texto vai dizer que eles ouvindo aquelas palavras. Então você percebe que todos ali conseguiram ouvir, inclusive Cristo. Então Mateus 3 termina com Cristo ouvindo da boca de Deus, tu é meu filho. E agora em Mateus 4 é o diabo pondo em xeque aquilo que Jesus acabou de ouvir. Cristo ouviu, tu é meu filho. E o diabo está dizendo, já que tu és o filho de Deus, transforma a pedra em pães. Por que o diabo está fazendo isso? É muito simples, porque o que Jesus ouviu é que ele é filho, mas o que Jesus vê é um deserto de fome. O que Jesus ouviu é que Deus tem prazer nele, por ele ser filho de Deus, mas o que Jesus vê é um corpo magro. Você tem como me entender aqui que o que Jesus vê não condiz com aquilo que ele ouviu? Ele ouviu, tu é meu filho. Mas que pai é esse? Meu Deus. Que lá
que Jesus ouve e o que Jesus vê não encaixa. E aí é aqui que o diabo quer vencer Jesus, porque o diabo vai vencer a gente quando a gente cair no campo da visão e da audição, porque nem sempre aquilo que a gente ouve é aquilo que a gente vê. Glória a Deus. A caminhada cristã, às vezes a gente ouve algo de Deus, mas o que a gente vê é totalmente ao contrário daquilo que a gente ouviu. E se a gente se prender naquilo que a gente vê, já era. Meu Deus! O texto vai dizer que o diabo mostra a Jesus as pedras. É o Jesus ouvindo de Deus. É meu filho. E o diabo está com a minha mão aqui, ó. Olha isso aqui. O diabo está mostrando. O diabo está tentando entrar na visão de Cristo. Só que Cristo não vai cair. Sabe por que Cristo não vai cair? Porque Cristo não anda pelo que vê. Cristo anda pelo que ouve. E é aqui que entra Lucas 11:28. Bem-aventurado é aqueles que, não é aqueles que leem, não, aqueles que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Porque quando o diabo se apresentar, eu sei aquilo que eu ouvi de Deus. Por mais que o que eu veja, eu estou sentindo Deus aqui, por mais que o que eu veja seja deserto, seja fome, seja solidão, seja prova, por mais que o que eu veja seja isso, eu não me movo por aquilo que vejo. Deus, você pega na mão de alguém, por favor, e diga: eu não me movo. Para frente, diga: eu não me movo por aquilo que eu vejo, eu me movo por aquilo que creio. Interessa o que eu estou vendo. Evangelho para Deus vale muito mais aquilo que a gente ouve do que aquilo que a gente vê. É por isso que para todas as cartas de todas as igrejas, Deus sempre deixou a mesma palavra, sempre foi a mesma. Quem tem ouvidos, ouça. Ele não falou quem tem olhos veja, ele falou quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque a fé não vem pelo ver, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, crente bem-aventurado não é aquele que caminha pelo que vê. Crente bem-aventurado é aquele que caminha pelo que ouve. E é aqui que está o choque do ímpio para o crente. Porque quem é ímpio precisa ver para caminhar. Glória a Deus. Mas quem é crente caminha independente do que vê. É por isso que a conversa mais engraçada de ouvir é de um ímpio com um crente. Aí o ímpio chega e fala: como é que tá? Sabendo que tá tudo ruim. Como é que tá? Aí ele quer ouvir da boca do crente que tá ruim, porque é o que o crente vê. Aí como é que tá? Aí o crente, sabendo que tá ruim, fala: tá tudo bem. Glória a Deus! Você lembra daquela mulher que tá com o filho morto dentro de casa? O que ela viu foi um filho morto na cama. E alguém está dizendo: como é que tá teu filho? Ela fala: tá tudo bem. Glória a Deus! Como é que tá tudo bem sofrendo em casa? Porque Deus não é refém da minha realidade. Pode ser de morte, mas eu creio que haverá uma mudança de Deus aí.
assim, Abraão, sai, porque aonde você colocar o teu pé, eu vou te dar. Glória a Deus. Aí a Bíblia diz que Abraão sai crendo. Não no que vê, porque ele não tinha botado o pé ainda, mas no que ouve. Ele falou, onde eu chegar vai acontecer. Só que deixa eu dizer que com ele vem Ló. Sabe quem é Abraão? Abraão é a audição. E Ló é a visão. Ló caminha pelo que vê, Abraão caminha pelo que ouve. Aí a Bíblia diz que há uma contenda entre os dois pastores, né, de Ló e de Abraão, crescendo muito, tá dando briga no rebanho, aí não dá para ficar os dois juntos. Irmão, Abraão, sabendo que tem o direito de escolha. Oh, glória a Deus. Abraão sabendo que ele é autoridade sobre Ló, porque ele é tio, Ló é sobrinho. Então a palavra é dele, ele que manda. Ele chega para ele e fala, Ló, escolhe. Meu Deus! Bom, quem é que tem o direito de escolha para dar para outra pessoa escolher? Meu Deus! Se tem duas malas na tua frente, uma de 500 mil, uma de 500 reais, e alguém fala assim, o primeiro escolhe. Aí você pode escolher. Tem a de 500 e a de 500 mil. Você vai chegar e vai falar, escolhe aí você primeiro. Você vai fazer isso, não? Você vai ficar com a de 500 mil. Isso aqui é questão de lógica. Só que Abraão, ele está olhando para lá dizendo, Ló, o direito de escolher é meu. Só que escolhe. Jesus. Olha o que eu falo para Ló. Se você escolher direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher esquerda, eu vou para a direita. Aí o texto vai dizer, está na Bíblia, que Ló levantou os olhos. Por quê? Porque Ló é a visão. Caminha pelo que vê. Aí ele levantou os olhos, está escrito, viu as campinas de Sodoma. E falou, bonito, vou querer aquela parte lá. Aí o Ló que caminha pelo que vê, escolhe. O texto vai dizer que quando o Ló escolhe a esquerda, Abraão, estou indo para a direita. Sabe por quê, irmão? Sabe por quê? Por um motivo só. Abraão entendeu que quem caminha com Deus não precisa de sorte. Aleluia! Quem sabe, quem tem certeza daquilo que ouviu, não é influenciado pelo terreno. O terreno, quem muda, sou eu quando chego nele. Você pega a tua mão, levante para liberar a palavra. Você não é influenciado pelo ambiente que você vive. É você quem muda esse ambiente. Abraão entendeu. Olha o que Deus falou para Abraão. Abraão, aonde você chegar. Glória a Deus. Então se Abraão falou aonde eu chegar, é independente de onde eu chego. Se Deus falou aonde eu chegar, Abraão falou independente de onde eu chegue. Então, por mais que aparentemente Ló esteja escolhendo o melhor, olha aí, Abraão está dizendo, eu não dependo da geografia, eu não dependo do lugar, eu não dependo do dinheiro, não dependo da condição, não dependo de peixe, não dependo de contato, eu dependo das palavras de Deus. É por isso que Abraão é bem-aventurado, porque ele tem certeza daquilo que ouve. Glória a Deus. Meu Deus! E é aqui eu termino que Jesus vai vencer o diabo. Ele vai dizer, Satanás, você pode me mostrar o que você quiser. Eu posso ver o que você quiser que eu veja. E você pode ler, a gente não leu tudo, você pode ler as outras tentações que o diabo fala para Jesus. É quase na mesma linha, só no ver. O diabo pega Jesus e leva ele para um alto monte e fala, olha aí, olha, tá vendo? Tudo isso eu vou te dar. É o diabo mais uma vez dizendo, olha, onde a tua visão alcança eu vou te dar. Meu Deus, glória. E Jesus está vencendo o diabo, não por aquilo que Jesus vê, mas ele tem certeza daquilo que ele ouviu. Eu vim aqui com uma palavra de Deus para a tua boca essa noite, para a tua vida essa noite, meu irmão. Saia desse culto tendo certeza de quem falou contigo.
creio a ver. Meu Deus! Eu não dependo daquilo que vejo para crer. Eu creio independente daquilo que vejo, porque eu tenho certeza daquilo que eu ouvi. Meu Jesus! Isso, irmão, porque, e eu quero terminar nesse exemplo. Se a gente, eu falo isso aqui para Kant, né? Se a gente for acreditar naquilo que a gente vê, a gente nem fala daquilo que a gente ouve. Eu vou repetir. Se a gente for acreditar naquilo que a gente vê, a gente nem faz aquilo que a gente ouve. Porque Deus sempre vai falar o contrário daquilo que a gente vê. Para saber se a gente está mais para cá ou para cá. Meu Jesus! Você lembra do que o profeta fala para a viúva? Ela chega e fala, ó, o credor está na minha porta. Eu terminei aqui. Quero levar meus filhos embora. Tem nada lá, acabou tudo, ele já levou tudo, levou sofá, levou cama, levou rec, levou ponto da Netflix, levou o YouTube, levou tudo. Tem mais nada lá. Aí ele fala assim, tem nada. Ela fala, a não ser. A não ser o quê, irmão? A não ser o quê? Você sabe por que só ficou o azeite? Quando ela fala para a serva não tem nada, é exatamente o que eu falei aqui. O credor vai de mês em mês cobrar. Quando ela não tem o que pagar, ele vai arrancando as coisas. É o famoso agiota. Né? Tem o que? Não tem não, dá bateria. Não tem dinheiro, não, não, aqui. Quando não tem mais nada, só tem os filhos e o azeite. Ela fala, o azeite é tão insignificante que nem ele vai querer. Aleluia! O azeite é algo tão insignificante que ela nem oferece como pagamento da dívida. Ela vai no profeta e fala assim, ó, vou ter que dar meus filhos. Porque já dei tudo no pago da dívida, vou ter que dar meus filhos. Aí o profeta fala, o que você tem na tua casa? Ela fala, tem algo insignificante lá. Lindo, lindo, lindo. Uma botija de azeite. Aleluia! Glória! Deus não costuma fazer isso. Mas aqui vai ser uma das poucas vezes na Bíblia que Deus vai ditar passo a passo do milagre. Geralmente Deus não faz, Deus só faz o milagre que aconteceu. Aqui ele vai ditar. Olha o que o profeta fala. Pega a tua botija de azeite, vai nos vizinhos, pede vasilha, pegou a vasilha, o vaso emprestado, entra dentro de casa, tu e teus filhos, fecha a porta, derrama o azeite sobre os vasos. Aí o profeta vai dizer, quando terminar de encher tudo, você pega o dinheiro, vendeu, né? Vende, pega o dinheiro, paga e vive do resto. Então, ela vai sair dali ouvindo tudo que vai acontecer. Meu Deus! Você já pensou, irmão? Se ela sai dali ouvindo o que ia acontecer, mas vendo só a botija de azeite, ela não ia ter nem coragem para chegar no vizinho e pedir vasilha. Porque, irmão, vamos ser sinceros, quem é que tem coragem de falar, me empresta uma botija de 5 litros? Quanto você tem lá? Eu tenho mais de 200 ml. Glória a Deus. E ela pede para todos. E você imagina que, não sei a conta, a gente não sabe, você imagina que tenha 30 vasos. De cada vaso tem 30 litros. Você imagina quantos ali tem? O que ela tem na mão. O que ela tem na mão é isso aqui. Isso aqui. Pega aquela garrafa de um litro ali, por favor, irmão. A garrafa ali atrás. Perdão. Isso, bota aqui. Por favor. Eu estou terminando já. Fique em nome de Jesus aí. Fica aí. Só para fazer. Não, isso aqui. Para encher isso aqui. Dá? Não. Dá ou não dá, irmão? Não. Isso aqui, para encher isso aqui, não dá. Porque qualquer pessoa, isso aqui é profético. Qualquer pessoa que me veja encher isso aqui com isso aqui e eu começar a derramar, você raciocina e fala, vai faltar. Você consegue entender que qualquer pessoa que veja, se encher uma botija com um recipiente, você fala, vai faltar. Vai faltar. Então, a realidade dela
grita, vai faltar, vai faltar, vai faltar, vai faltar, vai faltar. Mas a palavra que eu ouvi do profeta é: vai sobrar. Você quer na mão de alguém, por favor? Isso aqui é de Deus para a vida de alguém. Diga: aonde alguém falou que ia ter falta, Deus vai fazer ter sobra. Aonde alguém falou não vai dar. Olha, aonde alguém falou acabou. Eu vou fazer sobrar na tua vida. E eles verão que maior é a minha palavra sobre você. Levante e fica comigo em nome de Jesus. Vamos profetizar para essa igreja que vai ter sobra. Aleluia! Alguém fala: não, aquele lugar lá é muito isolado. Alguém fala: não, gente, não vai dar certo não. Vai ter sobra, irmão. Deus vai fazer sobrar onde alguém falou que ia faltar. Você só precisa de uma coisa. Jesus! Você não tem que crer depois que o vaso encheu. Cadê meu copo? Dá um copo aqui de novo, não. Desculpa. Você não tem que crer depois que o vaso encheu. Você tem que crer enquanto a botija está na tua mão. Aí só fala assim: é pequena. O recurso é pequeno. E é pequeno mesmo. Porque Deus não precisa de nada grande para fazer. Estou sentindo a graça de Deus aqui nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Deus vai pegar aquilo que é insignificante e fechar os olhos. Aquilo que muita gente fala: não, daí não sai mais nada. E é dessa botija que azeite. Sabe o que a Bíblia diz? Está escrito. Está escrito. E quando os vasos ficaram cheios, você pode ler: o azeite parou. Você lê lá: o azeite parou. Não é o azeite acabou. Você leia. Sabe o que aconteceu aqui, irmão? Se no início ela tinha 200 ml, não me pergunte como. 200 ml encheu 30 litros e na botija continuou 200 ml. Meu Deus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Fique de mão dada com alguém do seu lado. Glória a Deus! Oh, aleluia! Feche os seus olhos comigo. Eu quero te dar um minuto. Meu Deus! Glória a Deus! Talvez o que você veja não seja condizente com o que você ouviu de Deus. Talvez tenha alguém aqui vendo o exame. O que diz lá é doença, o que você ouviu de Deus é cura. Talvez alguém aqui veja a porta fechada, mas o que Deus falou que ia fazer é abrir. E a intenção do diabo é que você desista pelo que você está vendo. Só que essa noite eu vim profetizar que a gente vai continuar andando pelo que a gente está crendo. Deus não é refém do teu cenário. Deus não é refém das nossas realidades. A minha realidade é uma botija de azeite. A minha realidade é 5 pães e 2 peixinhos. Meu Deus! A minha realidade é um negócio que eu não tenho condição de fazer. A minha realidade é uma porta que eu não consigo entrar.
Mas Deus diz, você não depende da realidade para alcançar. Eu sinto uma palavra profética de Deus aqui essa noite para essa igreja. Alguém veio aqui antes de eu pegar e cantou, que cantou. Não caminhamos. Eu ouvi a igreja cantar. Não caminhamos pelo que vemos. Eu sei aquilo que eu ouvi de Deus. Então, Pai, a minha oração nessa noite para a tua igreja é que a gente saia daqui tendo a certeza daquilo que a gente ouviu. Bem-aventurados são aqueles que ouvem e guardam a minha palavra. Porque eu sei aquilo que eu vi, independente daquilo que eu vejo. E é pelo que creio que caminho. É pelo que ouço que eu passo. Pai, então a minha oração por essa igreja é exatamente essa. Eu não sei como está o cenário da minha casa, como está o cenário da família dos teus irmãos, dos meus irmãos. Mas o Senhor é aquele que não depende de cenário para fazer. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Eu quero profetizar para a tua igreja mais uma vez, Pai. Aonde alguém achou que ia ter falta, Deus vai fazer sobrar. Você pode dizer isso para duas ou três pessoas. Diga, onde alguém achou que ia ter falta, diga, Deus vai fazer sobrar. Diga que Deus vai fazer sobrar. Na tua casa, Deus vai fazer sobrar. Na tua família, Deus vai fazer sobrar. Na tua igreja, Deus vai fazer sobrar. Receba essa palavra profética e joga essa mão pro alto. Está te ouvindo.
eu falando sobre ver e ouvir. Eu quero dizer para você que ainda não é evangélico. Jesus sabe que de quem o acompanha sempre existirá aqueles que andam pelo que veem e aqueles que andam pelo que ouvem, pelo que creem. Sempre vai. Mas ele disse uma vez para os discípulos, quando Tomé pediu para tocar na mão para crer. Aí Tomé tocou e creu. Aí quando Tomé creu porque viu, Deus falou assim, bem-aventurados são vocês que não viram, mas creram. Aleluia. Talvez você entrou nesse culto aqui andando por vista, mas Deus quer que você saia daqui andando por fé. Não é uma caminhada fácil, não, é uma caminhada digna. Então, quero perguntar aqui essa noite e termino. Se existe alguém essa noite que quer dar um passo em direção à fé. Eu disse hoje na minha igreja que só fé não é suficiente. Só fé não é suficiente. Porque a fé sem obra é morta. Você tem que crer e você tem que se mover por aquilo que você crê. Então, se existe alguém nessa noite que crê e que deseja se mover por aquilo que crê, eu quero te convidar a vir aqui até Jesus essa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem mais alguém nessa noite, irmão, como essa jovem deseja se mover pelo que crê? Essa é a tua oportunidade, meu irmão. Não saia daqui desperdiçando isso. Aleluia! Vou passar o pastor. Santo de Deus. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Aleluia! Tem mais alguém que esteja afastado da comunhão? Pastor, eu não estou afastado da comunhão com Deus, creio, mas e com a igreja? Você precisa congregar, você precisa de uma igreja, você precisa de um pastor.